Sejam bem-vindos a mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais do Jornal Económico, na Bola TV e também em formato podcast. Os direitos televisivos vão ser uma das principais áreas com maior impacto potencial nos rendimentos futuros das SADs. Por outro lado, a situação financeira das SADs nas ligas profissionais será também um desafio em termos de performance e competitividade nacional, mas também internacional. Estes vão ser alguns dos temas abordados na segunda parte deste Jogo Económico com Bernardo Maciel, CEO da consultora Unite. Mas para já avançamos para a rúbrica Hat-Trick. Como sempre, trazemos para cima da mesa 3 números que marcaram a semana e comigo tenho, como habitualmente, Jorge Faria Sousa e Luís Tavares Brava, que agradeço mais uma vez a vossa presença neste Jogo Económico. E começamos pelo primeiro número, que são os 1,4 milhões de euros de receita de bilheteira do Benfica, que coloca o clube português na lista das 50 equipas com maiores receitas de bilheteira por jogo no futebol europeu. Ainda assim, os encarnados encontram-se bastante distantes dos lugares cimeiros, ocupando a 36ª posição deste ranking. No primeiro lugar está o Real Madrid, com uma receita média de bilheteira de 7,4 milhões de euros por jogo, mas Luís Tavares Bravo, ainda assim, 1,4 milhões de euros é um valor significativo para um clube português. Antes de mais, agradecer a presença do programa e cumprimentar o nosso painel e as pessoas lá em casa. Sim, não diria que é um bom valor, acho que é um valor astronómico, tendo em consideração aquilo que é uma limitação estrutural do nosso país, que é o poder de compra dos portugueses. Nós, se olharmos para aquilo que foi pago, por exemplo, na NFL, e que chegámos a falar aqui no programa, chega-se no futebol americano, portanto, profissional, chega-se a pagar cerca de 1.000 euros por bilhete, é uma coisa monstra. A NBA, igualmente, 400, 500 euros por bilhete por jogo. Nós vemos que, de facto, parece que um bilhete de 40, 50 euros, que é o que se paga em média em Portugal por um bilhete para ver futebol na primeira divisão, não tendo obviamente aqueles pacotes da época, parece que há um grande espaço, mas se nós olharmos porque o ordenado médio de cada português é na volta dos 1.400 euros, isso é de facto uma limitação e torna este feito um efeito muito visível e muito assinalável. Uma outra vertente de análise tem a ver com a importância que os estádios estão a ter cada vez mais nas receitas, à medida em que parece que vai haver uma transformação grande a nível daquilo que são as receitas tradicionais de televisão, onde a dimensão do mercado português continua a ser também pequena, podem ter um futuro. Nós vimos notícias também que o Manchester United está a aumentar a capacidade para 100 mil espectadores, criando receitas à volta do dia de jogo, chamado receitas do dia de jogo. Portanto, sim, acho que para concluir, é um valor assinalável, é um feito assinalável, mas a margem para progredir tem que ter muito mais capacidade de invenção, digamos assim, ou de imaginação à volta do que é feito nesse dia do jogo com as pessoas que estão lá, e acho que o aumento da capacidade dos estádios em Portugal deve ser ponderado pelo menos pelos 3 clubes grandes. Jorge Faria Sousa, tal como o Luís Tavares Jorge dizia, é preciso criar esse match day como fazem os ingleses com toda a fanzone, e também como o exemplo da NFL, que mais do que o jogo promove aquilo tudo que é um pré-jogo em Portugal, não só a modernização dos estádios, mas principalmente criar espaços à volta que consigam capacitar e promover e dar ainda maior capacidade financeira aos clubes. Sim, antes de mais cumprimentar o Luís, cumprimentar-te a ti, Rodolfo, saudar todas as pessoas que nos estão a acompanhar. A verdade é que, se olharmos para a realidade do país, e o Luís já o referiu, não é impossível, mas falta ainda um longo caminho para podermos atingir, se alguma vez viermos a atingir o nível de vida dos outros países europeus, e, portanto, basta olhar para o valor de um bilhete para assistir a um jogo em Nou Camp. Agora não, porque estão a utilizar o estádio do Espanhol, mas em Nou Camp, no Santiago Bernabéu, no Wanda Metropolitano, ou em qualquer jogo da Premier League, independentemente de ser dos clubes que lutam por títulos ou não. E, portanto, logo aí as receitas não são sequer comparáveis, porque o valor do bilhete não é sequer parecido. Mesmo assim, e se olharmos para
não os estádios dos três grandes, mas se olharmos para os restantes estádios, com exceção se calhar do Vitória Sport Clube, porque o Sporting Clube Braga, a verdade é que na maior parte dos jogos não tem sequer 50% de ocupação do estádio, se calhar deveria haver uma reflexão da Liga se o valor dos bilhetes está adequado para o nível de vida dos portugueses. Isso é uma discussão que já há muito tempo é tida. Por outro lado, Sporting e Benfica têm feito um esforço significativo relativamente ao match day, à forma como a equipa entra em campo, o espetáculo de luz, etc. E eu acho que isso traz claramente mais pessoas aos estádios. Sporting e Benfica, recentemente até o Benfica lançou a questão de eventualmente vir a aumentar nos próximos anos o número de lugares. O Sporting, por via do que está projetado, ao que tudo indica, irá avançar muito em breve. O fecho do fosso vai permitir também aumentar o número de lugares no estádio e, portanto, há claramente um caminho a fazer por parte dos três grandes. Eu diria que o Porto, fruto das contingências financeiras, qualquer tipo de investimento que venha a fazer terá que ser muito bem estruturado, porque em termos financeiros o Futebol Clube do Porto vive dificuldades que o Sporting e o Benfica neste momento não vivem. Por outro lado, destacar um outro exemplo, o estádio de Barcelos, que eu acho que também nessa experiência de match day está a fazer um esforço. Acho que é um estádio que foi recuperado e que está adequado à realidade da Liga Portuguesa, até à realidade da cidade de Barcelos. Agora, acho que termos esta discussão e trazermos aqui este número não deixa de ser uma receita muito significativa, mas acho que devíamos fazer uma profunda reflexão quando na maior parte dos jogos da Liga Portuguesa não chegamos a ter sequer 1 milhar de pessoas nos estádios. E isso é cultural. Inclusive, portanto, há jogos da Liga 3 com mais adeptos do que jogos da Primeira Liga. Vamos para aquela discussão mais profunda, que é se os três grandes deviam estar na Liga Portuguesa. Pronto, mas isso é outro número. Isso é outro número. E por falar em outro número, avançamos para o segundo número deste hat-trick, que são os 68,6 milhões de euros que colocam Samu, o jogador do Futebol Clube do Porto, como o mais valioso da Liga Portuguesa, fora das chamadas Big Five, de acordo com os dados do Observatório do Futebol. Samu passou a valer 68,6 milhões de euros, superando o Vitória-Ocas do Sporting com um valor de 67,6 milhões de euros. O ponta de lança do Futebol Clube do Porto foi, de resto, o jogador que mais valorizou entre o início de setembro e o primeiro dia de março de 2025, passando dos 29,6 milhões de euros para os atuais 68,6. E Jorge, apesar de no ano civil de 2025 Samu ter apenas um golo marcado no campeonato português, há aqui um crescimento muito motivado por aquilo que foi um impacto inicial do ponta de lança no Futebol Clube do Porto. Sim, o impacto inicial no Futebol Clube do Porto, que está muito aquém daquilo que eram as expectativas dos adeptos, até provavelmente da própria direção, apesar de saber as contingências que seria a preparação desta nova temporada. É uma valorização muito significativa. Estamos a falar de um investimento na altura do Futebol Clube do Porto a rondar os 15 milhões de euros por 50% do passe. E, portanto, em qualquer transferência não terá um encaixe tão significativo quanto isso. Diria, dos poucos ativos que o Futebol Clube do Porto pode vir a transferir na iminência. Eu acho muito difícil que o Futebol Clube do Porto consiga atingir quer o segundo, quer o primeiro lugar. Está a 9 pontos dos dois, do Sporting e do Benfica na luta pelo título, e portanto não acredito que consiga ter Liga dos Campeões para o ano. Vai ter necessidade de fazer um encaixe financeiro adicional. Diria que tem Diogo Costa, Rodrigo Mora e o Samu, eventualmente PP, mas não por um valor tão significativo. E portanto eu acho que vai ser mais uma vez uma época muito difícil de preparar por parte de André Vilas-Boas. Com isto dizer apenas o seguinte: foram 20 golos, 3 assistências do Samu até o momento desta temporada, mas desde a chegada de Martin Anselmi parece-me que se eclipsou, porque lhe são pedidas coisas diferentes. É-lhe pedido que jogue de costas para a baliza, que consiga ligar com os médios, e não me parece que seja um jogador talhado para esse tipo de movimentos. Não me parece que seja um jogador capaz de se ligar com o meio campo e neste novo modelo de Martin Anselmi. Além de todos os equívocos no 11 e na forma de jogar do Porto, eu acho que este modelo de Martin Anselmi não vai retirar o melhor de Samu. E portanto há aqui uma dúvida. Se o Futebol Clube do Porto vai preparar a próxima época com Martin Anselmi, provavelmente estaremos na iminência ou de uma desvalorização de Samu ou de uma venda de Samu, porque não me parece que se enquadre neste modelo
neste modelo de jogo. De resto, a grande parte dos golos e das assistências e do maior impacto que teve Samu na equipa do Futebol Clube do Porto foi ainda sobre a vigência e a liderança de Vítor Bruno. Luís Tavares Bravo, muito rapidamente, e antes de avançarmos para o último número, surpreende esta valorização de Samu, tendo em conta que supera a Vítor Gyökeres, que no campeonato tem quase o dobro dos golos marcados pelo ponta de lança do Futebol Clube do Porto. E joga ao dobro. Não, o valor eu acho que há uma crise de pontas de lança na Europa, independentemente daquilo que o Jorge disse, e que não vale a pena estar a repisar. Acho que é um jogador que tem ainda muita coisa para fazer evoluir. Eu julguei que o valor de Gyökeres, e eu sou suspeito, não sou adepto do Sporting, acho que não está ajustado. Acho que logo veremos, porque o mercado é que decide. E depois no meio disto há sempre várias nuances para se ver qual é que é o real valor de mercado e a margem que o clube ganha, mas claramente eu acho que o Vítor Gyökeres é um jogador a manter-se, e agora parece que está outra vez a voltar em boa forma, para valer bastante mais do que o que está ali. O valor de Samu não discuto, porque há falta de pontas de lança e 60 milhões para os grandes mercados não é muito, mas eu acho que o Vítor Gyökeres está bastante subestimado nesta avaliação. E avançamos já para o último número deste hat-trick, que são os 926 milhões de euros, o valor que a FIFA vai distribuir no Mundial de Clubes. Em comunicado, o organismo que lidera o futebol mundial anunciou que este pacote financeiro já foi aprovado pelo Conselho da FIFA, incluindo um mecanismo de solidariedade que vai permitir distribuir verbas pelos clubes que vão participar neste Mundial, ou melhor, para todos os clubes a nível mundial e não só para aqueles que vão participar neste Campeonato do Mundo de Clubes, onde vão estar o Futebol Clube do Porto e Benfica. Mundial esse que vai ter 63 jogos disputados em 12 estádios, em 11 cidades diferentes, entre 14 de junho e 13 de julho. O Futebol Clube do Porto estará integrado no grupo A com o Palmeiras de Abel Ferreira, o Inter Miami e o Al Ahly, enquanto o Benfica vai defrontar o Boca Juniors, o Auckland City e o Bayern Munique. E o Luís Tavares Bravo, são muitos milhões para um Mundial de clubes, onde a FIFA vai exigir os melhores jogadores, mas não sabemos até que ponto é que isso vai ser possível, tendo em conta o número de lesões que tem afetado os vários clubes por essa Europa fora. Sim, é um delicado exercício de equilíbrio. Eu acho que já falámos aqui várias vezes sobre isto. Isto tem sido um processo bastante atribulado. Creio que vai ser tudo muito experimentalista. Eu julgo que os clubes estão nisto. Obviamente, os clubes portugueses não podem abdicar de estar presentes. Há outros que podem dizer não quero, porque por exemplo, o Real Madrid é um clube que se calhar pode querer gerir melhor o plantel do que a competição. Mas eu acho que os clubes portugueses é daquelas coisas, se houver o convite é para ir, porque tudo o que seja acima de 5 ou 10 milhões de participação faz diferença para colmatar as diferenças que existem entre as receitas fixas e televisão, etc., que existem e as exigências que têm depois na Europa, não é? Portanto, eu julgo que infelizmente é daquelas coisas que, concordando ou não concordando, se devíamos participar, e acho que ainda está por encontrar um modelo ideal. Para os clubes portugueses é a mesma coisa que uma transferência de 30 ou 40 milhões, é impossível dizer que não. Jorge, é mesmo necessário os clubes fazerem este sacrifício dos seus jogadores em detrimento ou neste caso, face àquilo que é as receitas financeiras que daí advêm? Olha, pegando no exemplo do Futebol Clube do Porto, acho que será uma receita absolutamente essencial na preparação da próxima época. Estamos a falar de uma receita que vai rondar os 30 a 40 milhões, depois com variáveis consoante a participação. Olhando até para os dois grupos que têm pela frente, eu diria que os clubes portugueses têm a hipótese de passar à fase a eliminar, sendo que já saiu também a possibilidade de haver ali, diria, uma quinzena antes do Mundial de Clubes para poder haver ali uma janela de transferências mais reduzida. Acho que será depois interessante nós analisarmos o impacto que isto poderá vir a ter, esta competição, sobretudo na preparação da próxima época, 25-26, e nas consequências em termos físicos. Estamos perante a época onde, não me recordo, e bastará para o exemplo de Benfica, Sporting, e mesmo aqueles clubes que estão a disputar a Liga dos Campeões, o Arsenal, por exemplo, que está muito limitado também nas suas opções, mas olharmos e percebermos o número de lesões que tem vindo a ocorrer. Pelo meio vai haver esta interrupção FIFA agora em março, vai haver depois Final Four, julgo eu, da Liga das Nações, e portanto parece-me que é uma densidade competitiva extremamente exigente, e acho que
será muito interessante, além, obviamente, de acompanhar esta competição, perceber qual é que será o real impacto na preparação depois da futura época e que consequências para os jogadores poderá vir a ter. Jorge Farias e Luís Tavares vão voltar para a terceira parte deste jogo económico, porque já a seguir, nesta segunda parte, vamos analisar os desafios e a situação financeira das SADs com Bernardo Marcial, CEO da Unite, numa entrevista conduzida pelo jornalista José Carlos Lourinho. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. A indústria do futebol português vive anos definidores naquilo que pode ser o futuro do negócio em torno do desporto rei em Portugal. A centralização dos direitos televisivos deverá ser uma oportunidade única para que finalmente se desenvolva o tão esperado produto futebol português e para que este se torne atrativo para outros mercados. As contas das SADs desportivas em Portugal só podem beneficiar de uma estratégia bem sucedida. É destes e de outros temas que vamos falar nesta segunda parte do Jogo Económico. O nosso convidado é Bernardo Maciel, é CEO da Unit. Bernardo, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. É sempre interessante ter a perspectiva de uma consultora para percebermos um bocadinho daquilo que se quer em termos do produto futebol português, da forma como se pode tornar competitivo, como se pode tornar também atrativo para venda e para chegar a muitos mercados para que possa render muito dinheiro e que esse dinheiro seja proveitoso para as SADs e para o desporto em Portugal de uma forma geral. Mas Bernardo iria começar por lhe pedir uma pequena apresentação da Uni para que possamos partilhar com os nossos telespectadores o que faz a Unit Consulting. Olá, José Carlos, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje. De facto, reforçando tudo aquilo que disse do ponto de vista do negócio do futebol ou da indústria do futebol, como se costuma dizer, de facto, carece aqui de uma análise estratégica e de um aprofundar numa visão, se calhar, muito mais daquilo que é o negócio empresarial que está subjacente do propriamente o jogo jogado, que não é aqui o nosso tema aqui de hoje. A Unit atua como consultora na área da gestão. Temos trabalhado sobretudo com PMEs em Portugal naquilo que é a procura de financiamento e de investimento, mas que tem ao longo dos anos alargado a esfera de atuação daquilo que decorre muito da gestão dos negócios, desde logo aquilo que afeta diretamente o desenvolvimento das empresas, nomeadamente os benefícios fiscais que decorrem sobretudo do investimento que as empresas estão a fazer, procurar funding para aquilo que é a sua atividade de investimento nos momentos de transformação, e depois também o negócio associado à corporate finance, que envolve nomeadamente a vertente da avaliação de empresas, da M&A, e é aqui que começamos gradualmente a tocar a indústria do futebol nos últimos anos. Nós, de facto, temos feito algum trabalho, eu diria até com um conjunto de stakeholders alargado na indústria, cá e fora de Portugal, seja diretamente em SAD, apoiando naquilo que é uma maior racionalização, se quer algum planeamento financeiro daquilo que são as dificuldades que genericamente a SAD em Portugal atravessam, isto uma das áreas que temos atuado, uma outra um bocadinho mais estratégica naquilo que é a entrada de alguns investidores, sobretudo internacionais, no nosso negócio. E, portanto, fazendo quer a avaliação de ativos onde pretendem investir, seja também algum apoio na estratégia de desenvolvimento do negócio, alargando um bocadinho, será também tema da nossa conversa, alargando aquilo que poderão ser as fontes de capital, de rendimento, para poder potenciar e monetizar de uma forma, de outra dimensão, o negócio em Portugal. E Bernardo, de facto, avançou aí com uma série de temas que provavelmente cada um deles daria um programa para podermos então desenvolver o tema de forma apropriada. Mas pergunto-lhe de uma forma geral e já tocando naquilo que disse inicialmente, relativamente àquilo que é a vossa experiência com algumas SADs em Portugal e também com investidores que têm como objetivo investir no futebol português ou no desporto em Portugal. Pergunto-lhe como é que vocês notam o ambiente em si do futebol português, em termos daquilo que é o negócio, que são os SADs, que são os seus dirigentes, alguns medos, algumas convicções. Como é que notam esse entorno, digamos?
se começarmos por aquilo que é a indústria do futebol no nosso mercado, é incontornável que Portugal é um país de futebol. Se quiserem, quando nós falamos dos nossos setores tradicionais, esquecendo agora o futebol e o desporto, falamos do calçado, do têxtil, do vinho, da metalomecânica, etc. O futebol tem que ser colocado neste grupo, porque é de facto uma atividade económica em Portugal que tem uma visibilidade internacional muito grande, e esse é naturalmente o maior ativo que o negócio tem. Tem Tem um obviamente contributo aqui para o PIB cada vez maior, crescente a cada época que vai passa, não é? contribuindo, mas sobretudo eh, uma melhor arrumação, ou se quiserem, uma forma muito mais corporativa de lidar com este negócio, pode posicionar de facto o futebol como uma das indústrias mais valiosas, para além, obviamente, do tema reputacional, no sentido de imagem, por todo o elan que o desporto, neste caso o futebol, tem, obviamente, em todo o mundo. Olhando para aquilo que é a perspectiva de quem vem para o nosso mercado, os investidores que vão procurando, é muito resultado desta última parte que falávamos, ou seja, a imagem, a projeção que nós vamos tendo a nível internacional, dentro das capacidades que nós temos, obviamente atrai. Uma forma muito ligeira, sem sequer sermos muito rigorosos, nós podemos olhar para o top 20 dos atletas profissionais mais bem pagos em todo o mundo, e nós temos seguramente 20% deles, e com rigor esta análise. Se olharmos para o top dos treinadores mais bem pagos a nível internacional, também pontuamos muito bem com uma cota de mercado altamente relevante. Já nem falo de diretores desportivos, que também já vamos fazendo aqui alguma escola, e Exatamente, até ao vamos nível fazendo do caminho. agenciamento, temos também, obviamente, falar da Polaris e o Jorge Mendes, obviamente que é incontornável, mas depois temos um conjunto alargado também de agentes com presença bastante interessante. Portanto, tudo isto gera aqui uma dinâmica que faz olhar para Portugal de uma forma particular, e até as suas próprias dinâmicas. Esse eu diria que é um ponto interessante de entrada. Depois, obviamente, digamos, quando chegamos na realidade, há depois a realidade financeira e económico-financeira das nossas sociedades anónimas desportivas, ou seja, com bastante dificuldade, a operação não paga aquilo que o negócio exige, vamos tendo aqui pontualmente algumas realidades que ajudam a melhorar esses indicadores, desde logo a transferência dos jogadores, mas que não é garantida ao longo da operação que assim aconteça, nem com os valores que são expectáveis para tornar a operação rentável. Temos, obviamente, as competições europeias, mas que beneficiam um leque muito curto daquilo que é o universo da SAD, o futebol profissional em Portugal, e, portanto, e depois o tema dos direitos televisivos, que também falaremos com certeza, que também é outra realidade que pode trazer aqui um aporte de capital, eu diria que este já mais ligado à operação, mas que também pelas dinâmicas que aconteceram nos últimos anos, foi alvo de muita antecipação de rendimentos para também potenciar investimento, e que no final já começa a fazer falta uma nova negociação para poder aportar mais capital. Diria que estas dinâmicas tornam o nosso mercado apelativo. Há depois aqui mais algumas laterais, mas que eu acho que são, quando se olha para isto do ponto de vista corporativo e empresarial, faz diferença. Desde logo, o facto de nós sermos, a par da Bélgica, o único mercado que não tem limitação de estrangeiros na Europa, e, portanto, isso faz com que Portugal seja muito interessante para atrair e desenvolver talento não nacional, desde logo os países com quem temos uma tradição grande da América Latina à África, e depois também, apesar de tudo, estamos no top, digamos, num tier principal de campeonatos que para o Working Pass em Inglaterra são privilegiados. E isto também beneficia da competitividade que nós, apesar de tudo, vamos conseguindo fazer, mas corremos riscos de não o fazer e perder aqui o acesso ao mercado por excelência que existe a nível internacional. E Bernardo, vamos já partir para a sua sugestão relativamente àquilo que são os direitos televisivos. Mais concretamente, estamos a falar da centralização dos direitos televisivos, que está prevista para 2028 e que representa uma autêntica mudança de paradigma do futebol português. Vai obrigar o futebol português a uma mudança completa, no sentido de se tornar um produto para que esse valor que vai ser comum seja cada vez mais rentabilizado e que esses proveitos cheguem às SADs. Estamos a falar aqui de uma mudança tremenda. Pergunto-lhe, Bernardo, se o mercado em Portugal, o negócio futebol português, estará preparado para esta mudança tão grande. Voltando àquilo que dizia, só isto já dava também várias conversas à volta do assunto. É verdade. Há aqui um contexto que foi o cenário imediatamente anterior à realidade de hoje, ou seja, as negociações anteriores tidas há alguns anos beneficiaram aqui de um contexto, eu vou-lhe chamar de leilão, que pôs os valores em níveis bastante elevados.
e eu não vou dizer que não é expectável que voltemos a ter os mesmos valores, mas eu diria que falando com alguns especialistas, quase uma segurança de que não irão aumentar, isto por um lado. Depois, o tema da centralização, eu diria que é incontornável, nem que seja por força da lei, que implica, como disse o José Carlos e bem, para a época 28-29 já estar assegurado isso, a não ser que, se as entidades, nomeadamente a Liga Portugal, não conseguir resolver o tema, passa para a esfera da tutela, neste caso para o Governo, fazer esse processo, esse expediente, que eu diria que seria dispensável ter que seguir este caminho. Mas também temos que olhar para isso como uma oportunidade, ou seja, na verdade, isto vai obrigar a Liga a ter que organizar isto de outra forma. É uma oportunidade para desenhar uma nova estratégia para o futebol em Portugal, para o negócio. É também, de facto, a melhor oportunidade para poder-se fazer uma distribuição, eu diria, não vou dizer mais justa, porque a palavra justiça às vezes tem variáveis que não conseguimos quantificar, mas pelo menos ter uma distribuição que seja muito mais adequada ao mérito. E o melhor exemplo, que eu diria que também é incontornável, é o exemplo da Liga Inglesa, que desde que introduziu isto, temos o reflexo do que tem acontecido. Eu vi estes dias uma notícia que podemos ter 11, 12 equipas inglesas nas competições europeias no próximo ano, e portanto Um isto número incrível, não é? decorre, obviamente, estamos a falar de quase metade das equipas que estão, mais de metade das equipas que estão na Premier League, portanto isto é fantástico, e não é por acaso, decorre de uma forma como o negócio foi gerido nos últimos anos. Agora, também temos que ter transparência de reconhecer que também é incontornável que no curto prazo esta distribuição tenha um impacto direto nos três grandes. Mas tem que ser visto como um ponto de partida para melhorar o negócio a médio e longo prazo, para que se gere aqui uma dinâmica que traga a competitividade, que no médio e longo prazo estes três serão também os mais beneficiados por tudo aquilo que tem de mérito, de características e de histórico. E, portanto, acho que é uma realidade que também esta jovialidade e o rigor, vamos chamar mais profissional, que os três grandes colocaram nos últimos anos, com três novas lideranças nos respectivos clubes e nas sociedades anónimas desportivas, pode trazer aqui uma abordagem diferente, mais empresarial, que pode ajudar a fazer este percurso de mão dada e de uma forma bem mais construtiva. E é para aí que nós achamos que deve ir. Há um detalhe, há pouco falava do campeonato inglês, o parachute que eles têm para as equipas que também descem de divisão, para acomodarem, para não terem que alienar os ativos todos que têm de um ano para o outro, que é a realidade que nós assistimos em Portugal, permitindo ter plantéis mais competitivos e não ter que os desmontar quando há o insucesso desportivo, também permite manter essa competitividade, e que esta centralização poderá, obviamente que depende do modelo que for definido, poderá acomodar esta realidade. E tocando esse tema da diversificação de receitas, que é algo que é muito importante debater no futebol português, essa capacidade dos clubes conseguirem diversificar as suas receitas para não estarem tão dependentes de alguma receita que depois possa não acontecer, como é o caso das provas europeias. Pergunto-lhe, Bernardo, temos aqui de facto uma liga portuguesa com um potencial tremendo, e ainda falando um bocadinho daquilo que será a centralização dos direitos televisivos, e se calhar coloca à cabeça o Vitória Sport Clube, que tem uma massa adepta muito particular, com muita gente, inclusivamente a deslocar-se aos estádios quando o Vitória joga fora. Esse é um bom exemplo de um clube que pode beneficiar e muito com aquilo que será o incremento de receitas e a capacidade também de conseguir planear uma época desportiva com maior sucesso, não é? José Carlos, veja, esse exemplo é fantástico, a dois níveis. Esse, do ponto de vista de dinâmica do mercado, do parque instalado de potenciais clientes, entenda-se adeptos, e Uhum. utilizam, potenciam da melhor forma, mas depois também veja a capacidade de competir que o Vitória tem tido, por exemplo, este ano na Liga Conferência, É e que verdade. deriva precisamente dessa competitividade e capacidade de estar. E ao mesmo tempo consegue desenvolver talento, fazendo vendas relevantes daquilo que são os seus ativos, sem hipotecar a competitividade nacional, e este ano até do ponto de vista internacional. Isso é um excelente exemplo por aí, que potenciará, e a discussão que nós temos, vamos voltar à nossa realidade do mercado dos três grandes, que é quem é que pontua para a Champions,
é quase tão relevante como ganhar o título, ou seja, já começam a perceber que a dinâmica financeira é tão relevante quanto a desportiva. E esse ranking europeu depende também da performance dos nossos clubes a nível europeu. Quantos mais clubes tivermos, e este ano o Vitória contribuirá de forma significativa para isso, é a dinâmica positiva que trazemos ao mercado, pelo facto de poder dar mais rendimento, melhor distribuição dos rendimentos, como falámos, dos direitos televisivos, para poderem competir de outra forma. O José Carlos referia esse tema da melhor forma de potenciar o mercado, e perdoem-me a analogia religiosa, mas é como ser o católico não praticante, ou seja, nós temos uma quantidade de adeptos de futebol que não são monetizados dentro daquilo que poderia ser a realidade. E isso passa por um conjunto de dinâmicas, desde olhar para isto de facto como um negócio e, portanto, poder aumentar a relação com o seu público, com os fãs e com os adeptos, os típicos programas de loyalty da melhor forma, e levar o conteúdo que é trabalhado para quê? Para conseguir mais rendimento do que simplesmente assistir a um jogo ou uma cota de sócio, que muitas vezes é por aqui que fica o rendimento. Mas também depois a experiência do dia de jogo, a diversidade da oferta que pode ser, e olhamos para os fenómenos americanos desportivos da NFL, etc., em que o dia de jogo não são aquela hora e meia, que é o tempo do futebol, mas podemos alargar ao início do dia e ao final do dia, de forma a ter mais oferta e mais rendimento, que é um caminho que necessariamente tem que ser feito. Fazer mais do mesmo não vai trazer mais rendimento, porque estaremos esticados, perdão uma simplicidade da palavra, daquilo que está a acontecer. Temos que procurar outras fontes, como dizia. E depois o tema do produto, a forma de melhorar o produto vem entroncar naquilo que falávamos no início, melhorar a relação com os países com quem temos já a tradição, potenciando o que eu referia do facto de não termos limitação de estrangeiros, portanto podemos atrair, o facto de termos relações até históricas com um conjunto de países e sermos vistos como uma plataforma muito interessante para trazer atletas numa fase final de maturidade, para lhe dar um contexto de campeonato europeu, de regras diferentes e de formas diferentes de fazer o jogo, para depois poder levá-los para outro patamar. E isso tem também trazido esta lógica dos multiclub, olhando para Portugal como um possível elo desta cadeia relevante entre a origem dos atletas e os mercados finais de maior valor. E isso vai havendo já essa procura em Portugal. Se calhar temos é que procurar não só mais dinheiro, mas melhor dinheiro que possa potenciar estas lógicas existentes em Portugal. Depois o tema das academias, ou seja, nós temos marcas incontornáveis, eu falava há pouco dos clubes, dos três principais, mas também a seleção nacional e até alguns ícones que nós já temos, a figura do Cristiano Ronaldo é incontornável também aqui, mas são tudo imagens fortes de marca, tanto falamos às vezes na economia, fora futebol, de dificuldade de criar marca nas empresas portuguesas, e no futebol temos as marcas e não estamos a conseguir dar a dimensão do negócio. E eu acho que se nós conseguirmos introduzir esta lógica bicéfala, de separar o jogo da lógica corporativa, seguir uma estratégia que não está dependente do resultado ao fim de semana, e podemos dizer se calhar com segurança o exemplo de Ruben Amorim agora em Inglaterra, não está em questão a capacidade do clube nem a sua capacidade técnica, e que não está em causa, apesar dos resultados serem claramente abaixo do esperado. Nem impede o Manchester de estar a planear, e vimos esta semana a informação do novo estádio que estão a projetar, ou seja, o que está a acontecer no campo não condiciona a estratégia, nem faz inverter a estratégia, haverá obviamente situações limite, mas que em situações normais não fogem do cumprimento do plano. E esta forma, vamos dizer, mais corporativa de olhar para o negócio é aquilo que nós temos vindo a assistir, já algum trabalho que fizemos fora de Portugal nesse sentido, que é, vamos deixar o tema desportivo, que é tratado com o diretor desportivo e com o treinador, e vamos focar na gestão do negócio e deste ativo que nós temos para trabalhar. Se somos capazes de dar esse salto, e voltando à sua questão inicial, da centralização dos direitos desportivos e outras dinâmicas que podem ser postas aqui à volta, se bem entregue a Liga, que também está numa fase crítica de renovação, de eleições, ter alguém que conheça o negócio, alguém que conheça, e digo mais até de uma relação lógica global do negócio, e não os stakeholders nacionais, que normalmente são as discussões que existem nestas políticas à volta do fenómeno. Se for alguém que tem experiência na gestão do futebol, alguém com a visão internacional, que possa ser mais do que um gestor do campeonato, um parceiro dos clubes, nesta lógica nova estratégia de crescimento, eu acho que é um momento crítico para nos potenciarmos para aquilo que nós já temos feito milagres, até do ponto de vista desportivo, com as características que temos. O Vitória compete com o Betis, tendo um quinto do orçamento, mas o mesmo fenómeno acontece com o Porto, Benfica e Sporting,
Sporting com os seus adversários diretos nas competições europeias. Se trouxermos mais racionalidade, mais equilíbrio, mais competitividade, tenho a certeza que esta esfera dinâmica vai trazer excelentes resultados. Muito bem, e está traçada a rota para os próximos anos do futebol português, com o contributo de Bernardo Maciel, CEO da Unity, que foi o nosso convidado deste jogo económico. Bernardo, muito obrigado. Fica Obrigado, desde já José Carlos. convidado para regressar em próximas oportunidades para podermos explorar estes e outros temas. Muito obrigado, Bernardo. Obrigado. Seguimos para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas desta semana. Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico, como habitualmente trazemos a figura e números da semana. E Jorge, começamos por ti pela tua figura, mais uma vez um ato de racismo a marcar o futebol português e novamente a envolver o guarda-redes do Vitória Sport Clube, Bruno Varela. Sim, contextualizando, alegadamente o Bruno Varela foi alvo de insultos racistas no jogo no Bessa, onde o Vitória acabou por ganhar por 2-1. Parecia a determinada altura que até pretenderia abandonar o terreno de jogo. Depois até conferenciou com o Fari, o diretor da SAD do Boa Vista, e com o Lito Vidigal, o seu treinador. A verdade é que o jogo continuou numa semana onde também, julgo que na competição sub-20, um jogador do Palmeiras e, portanto, também na América do Sul, vimos uma situação idêntica, com o jogador até depois a ir à flash em lágrimas. Acho que devemos aqui denunciar e obviamente apelar para que possam as autoridades atuar neste tipo de situações. E sobretudo percebemos que, e olhando até para casos anteriores, situações idênticas, hoje em dia é muito fácil aos clubes, à Liga e às autoridades identificarem quem comete este tipo de ações. Recordar apenas que é crime e, portanto, dizer que acho que foi mais um episódio que acaba por manchar, de certa forma, a imagem do futebol português. E Luís Tavares Bravo, a tua figura desta semana é também um guarda-redes, mas aqui pelas boas razões, Samuel Soares, que defendeu uma grande penalidade no último jogo do Benfica frente ao Nacional. Sim, não só pelo momento, que acho que foi marcante, mas que foi também confirmativo daquilo que tem sido a evolução do Samuel Soares, que era há 2 épocas considerado um guarda-redes da formação, mas algo inconstante, portanto, capaz do melhor e do pior. Acho que ele esta época tem mostrado quando apareceu, estar sempre à altura da baliza, e pode acabar por ser um ano de afirmação para o Samuel, para mais um jogador da formação do Benfica. Foi ovacionado no estádio, portanto, acho que não me recordo. E foi um momento-chave do jogo. E foi um momento-chave do jogo, portanto, a defesa foi importante, e, portanto, dar aqui essa nota positiva. E Jorge Faria, continuamos agora para o número da semana, que o teu número é o 1, muitas vezes também ligado a guarda-redes, mas que neste caso diz respeito à equipa de handball do Sporting, por tornar-se a primeira equipa portuguesa a chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de uma fase de grupos quase imaculada. Sim, uma fase de grupos absolutamente extraordinária, e o Sporting Clube Portugal irá representar o handball português pela primeira vez nos quartos de final da EHF Champions League. Acho que é muito significativo, diz muito do que é naturalmente a qualidade do plantel, um plantel até relativamente jovem, portanto ainda com margem de progressão, numa altura onde até Ricardo Costa não pode contar com o Kiko Costa, que é uma das figuras da equipa. Tem vindo a ser muito recorrente falarmos do handball português, seja da seleção, neste caso o Sporting na principal competição de clubes da EHF, mas sobretudo a forma também como foi. O Sporting elimina o PSG, que se calhar tem 30 vezes o orçamento da equipa de handball e da secção de handball do Sporting Clube Portugal. E a rondar os 20 milhões de euros. Empatou com o campeão polaco a 14 segundos do fim, depois de ter estado em desvantagem. Até foi uma exibição, até foi um jogo onde o Sporting esteve muito tempo atrás do marcador, e acaba por ter aquela defesa no livre de 7 metros, depois acaba por empatar a partida, mas sobretudo olhar para o trajeto que o Sporting fez, quer fora, mas sobretudo no pavilhão João Rocha, com o plano de vitórias. E acho que foi uma caminhada até o momento absolutamente extraordinária. Fizeram história, e só uma menção honrosa também para
para o atletismo e pelas medalhas no Campeonato Europeu de pista que os atletas portugueses conquistaram. E Luís Tavares Bravo, o teu número desta semana é o 64, que poderá ser o número de jogos que o Mundial de 2030, que vai passar também por Portugal, poderá envolver. Sim, não só pelo crescimento no número de seleções que vão participar, mas naquilo que me parece também uma transformação do modelo do Mundial de Clubes por parte da FIFA. Portanto, já a questão de ser jogado praticamente em dois continentes, não é? Portugal, Marrocos e Espanha, temos um aumento significativo das seleções, o que torna um produto muito mais amplo, muito mais fácil de vender de forma televisiva. É duplicar o número de seleções. E de envolvimento dos países com aquilo que é o produto que é futebol. Portanto, eu acho que o Mundial está a avançar para ser uma espécie de Liga Mundial de Seleções. Veremos a transformação que foi vista na Champions League este ano, se não vai começar a existir também a nível de seleções, com menos grupos e mais knockouts. Portanto, eu acho que pode haver aqui uma transformação do modelo do Mundial que pode ser interessante observar nos próximos anos. Luís Tavares Bravo, Jorge Faria de Sousa, mais uma vez obrigado pela vossa presença neste Jogo Económico e voltarão na próxima semana. Chega assim ao fim mais uma edição do Jogo Económico. Nós voltamos na próxima semana, sempre com os números que contam dentro e fora das quatro linhas.